E aí galera, BH aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mídia Ancap. E você já deve ter visto por aí algumas manchetes da seguinte forma: Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar foram acusados a, 2 anos de cadeia por sonegar 200 milhões em impostos. Geralmente são assim que as manchetes funcionam. Só que esses caras nunca vão presos. E por que isso acontece? Basicamente porque a promotoria, que são os acusadores via Estado, eles querem simplesmente sugar um pedaço desse patrimônio. Eles não querem que os atletas vão de verdade para a cadeia. E como que eles montam essas operações de evasão e sonegação fiscal? Bem, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você gostou, que vai envolver empresas offshores, paraísos fiscais, laranjas, que são as pessoas usadas para a ocultação de patrimônio. Enfim, se você gosta desse tema, dessas coisas, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder o próximo. Primeiro eu vou explicar como geralmente é feito o processo de sonegação fiscal e depois eu vou para explicar como cada atleta montou especificamente essa operação, para vocês terem um exemplo prático de como as coisas funcionam. E eu não posso garantir que as informações estão precisamente corretas, porque os estados eles ocultam esses processos que eles fazem contra os jogadores e também as assessorias não ficam falando muito sobre o caso. Mas eu peguei de várias fontes de informação diferentes e vai ser o suficiente para você entender como que a lógica das operações funciona. Os jogadores de futebol são profissionais comuns, assim como qualquer outro. Eles também precisam de carteira assinada. E o que acontece quando você tem uma carteira assinada? O seu imposto de renda é retido pelo Estado, que seria mais ou menos 27%. Só que tem uma jogada muito inteligente desses caras. Os jogadores de futebol, eles não ganham o bruto mesmo do seu salário mensal. Estima-se que 80% do que um jogador ganha por mês, pelo menos as grandes estrelas, vem dos direitos de imagem. E o que são os direitos de imagem? Por exemplo, o clube vai vincular o atleta a uma campanha publicitária, então ele paga via direitos de imagem. Uma campanha, uma empresa, a Clear lá vai usar o Cristiano Ronaldo, então ele ganha esse dinheiro sobre direitos de imagem. E o que é esse direito de imagem? É uma forma mais flexível de se receber o dinheiro. Por que isso? Porque você não tem a incidência de 27% de imposto de renda que tem uma pessoa física, porque você pode receber os seus direitos de imagem como uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa que tem CNPJ, e aí você vai pagar menos imposto. Então, basicamente, o atleta pega os seus direitos de imagem e vai ceder a uma companhia. Por exemplo, agora vocês têm os direitos sobre a minha imagem, vocês ganham esse lucro. Que seria, por exemplo, eu, BH, sou um jogador do Barcelona e eu cedo os meus direitos de imagem para BH LTDA, que seria uma pessoa jurídica, e agora ela recebe meus direitos de imagem, não incide mais imposto de renda, porque a taxação sobre pessoas jurídicas é menor, e daí essa empresa repassa para mim e eu paguei menos imposto. Então calma, esse é o primeiro passo. E a próxima jogada dos atletas é que essas empresas, que eles geralmente cedem os seus direitos de imagem, ficam em Suíça, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas e outros paraísos fiscais onde não há incidência de tributos sobre direitos de imagem. Ou seja, eles constroem empresas de fachada nesses países simplesmente para receber o seu dinheiro de uma transação que está ocorrendo no Brasil ou na Espanha e depois eles repassam para o atleta. E aí que o Estado entra alegando uma fraude fiscal, porque você ocultou o seu patrimônio e a sua transação do país em que ela de fato ocorreu. Então, a princípio, se você vê na lei, isso é uma brecha. Não existe uma coisa dizendo que é ilegal. Então eu não posso mais comercializar com as Ilhas Virgens Britânicas. Não, não é isso. O Estado alega que a sua empresa é apenas uma fachada, ela não tem um real sentido de funcionamento. Se foi só para você ocultar o seu patrimônio, o Estado vai lá e alega fraude. Por mais que não seja uma coisa tão fraudulenta assim, porque você só está evitando ser roubado, né? E ainda tem o último detalhezinho nessa operação de drible fiscal. Geralmente, os atletas eles não vinculam essas offshores, essas empresas sediadas em paraísos fiscais, ao seu nome propriamente dito, para que não fique uma clara intenção de evasão fiscal. Eles vinculam essas empresas aos nomes de seus pais, ou empresários, ou amigos, que são basicamente os laranjas. São pessoas utilizadas apenas para ocultação de patrimônio das autoridades fiscais dos países onde essas transações de fato ocorreram. Uma defesa que geralmente os jogadores usam quando são descobertos nessas operações é, por exemplo, eu só estava fazendo um planejamento tributário. Não é crime por si só fazer uma operação inteligente para evitar impostos, para que você pague menos impostos. Por exemplo, você vai no mercado, tem duas coisas para você comprar. Uma tem menos impostos e ela é mais barata. Você é obrigado a pegar a mais cara, senão você está cometendo uma fraude? Não, você está apenas fazendo uma escolha inteligente, levando os impostos em consideração.
Só que daí o Estado vem e fala que a sua empresa é fachada, que você está usando laranjas, e daí ele te acusa de estar fazendo uma coisa ilegal, de estar buscando a sonegação, de estar escondendo o seu dinheiro do país onde a operação de fato ocorreu. Porque não tem motivo nenhum para você levar o seu dinheiro para outro país e trazer ele de volta para você, a não ser ocultar o seu patrimônio do Estado. E óbvio que como o Estado ele quer pegar o máximo de dinheiro possível, ele vai achar isso errado e vai acusar esses jogadores de sonegadores. E o que vai acontecer? Eles vão ter que ir lá e pagar um pouco para o Estado em algum acordo firmado com a promotoria. Então geralmente essa a solução de algum problema desses. O Estado cria todo um escarcéu, sai um monte de manchete, a promotoria vai lá, faz um acordo com o jogador e ele dá um pouco de dinheiro para essa galera chata para que encher o saco. Agora que você já entende mais ou menos a lógica das operações, eu vou explicar nos casos reais como ela de fato ocorre. Vamos começar com Cristiano Ronaldo, CR7. Na peça de acusação, argumenta-se que Cristiano Ronaldo, 6 meses antes de ir para o Real Madrid, abriu 3 empresas offshores, empresas de fachada, nas Ilhas Virgens Britânicas. Essas empresas seriam de fato construídas apenas para uma operação de elisão fiscal, que seria pagar menos impostos. A operação de Cristiano Ronaldo funcionava da seguinte forma: o dinheiro ia para Jorge Mendes, seu empresário, em uma conta na Irlanda. Posteriormente, dessa conta era transferido dinheiro para essas 3 empresas localizadas nas Ilhas Virgens e depois essas empresas transferiam o dinheiro para uma conta de Cristiano Ronaldo na Suíça. A questão é que até aqui, como a legislação é obscura, você sempre pode alegar que não estava querendo sonegar, apenas estava fazendo uma transação financeira como qualquer outra. Aconteceu que, por conveniência nas suas transações, uma das empresas ficava em um paraíso fiscal. Pronto. O problema é sempre o jeito que o Estado vai dar para te incriminar, para falar que a sua operação que está na lei é apenas uma brecha, foi de fato um crime. Ele vai falar, você está usando laranjas, você está usando empresas offshores, você está tentando enganar o Estado e ficar com os frutos do próprio trabalho. Que absurdo. E além disso, o Cristiano Ronaldo, segundo alguns jornais, isso não era da peça de acusação, ele também tinha outras empresas no Caribe, na Suíça, e um pequeno escritório de advocacia localizado em cima de uma pequena farmácia. Então, para você ver, são empresas que, tipo, você chega lá na frente e o que vai ter? Sei lá, vai ter um segurança ou não vai ter nada, vai ser só uma sala vazia. Porque a real intenção delas é sempre pegar o seu dinheiro e passar para você de volta. Você só precisa de um CNPJ e de uma conta aberta em nome da empresa. Agora o caso de Neymar, que é até bem mais simples que o do Cristiano Ronaldo, era uma operação menor. Só que ele tem uma desvantagem, ele está respondendo processos tanto no Brasil quanto na Espanha, que são 2 dos governos mais chatos e gananciosos do mundo. A operação de Neymar basicamente era assim, ele tinha aberto 3 empresas que nem eram localizadas em paraísos fiscais, eram localizadas, se eu não me engano, no Brasil mesmo, e essas empresas recebiam os direitos de imagem do Neymar. E o que aconteceu? A acusação está falando que essas empresas não têm a estrutura necessária para gerir a carreira do craque. Ou seja, o Estado está alegando que como tem que ser uma empresa para gerir a carreira de alguém. Por quê? Porque eles chegaram lá na frente e a empresa tinha apenas 2 seguranças. Só que essa jogada do Neymar, ela foi mais simples porque a única coisa que ele está fazendo é transferir o recebimento dos direitos de imagem para um CNPJ. Só que só essa transferência para o CNPJ já estima-se que ele abateu 50% dos impostos devidos ao governo, que na verdade é roubo. Então é aquela grande questão, existe uma brecha na lei, as pessoas têm o direito constitucional de ceder os seus direitos de imagem a terceiros, a empresas. Então não interessa se o Estado está tentando alegar que esses terceiros não têm a proposta necessária para gerir uma carreira e que isso está parecendo uma fraude. Porque no final das contas é uma brecha, você pode transferir seus direitos. E é por isso que esses processos sempre ficam confusos e duram anos. É o Estado alegando uma coisa, o jogador alegando outra coisa. Só que alguma hora, os jogadores eles ficam cansados disso e falam assim, tá bom, vou assinar um acordo aqui e você não me enche mais o saco, você não me obriga a ficar vindo em tribunal, você não fica fazendo meu nome aparecer em manchete. E é assim que se resolvem quase todos esses casos de elisão fiscal, ou como os estados gostam de chamar, sonegação fiscal, ou como eu gosto de chamar, legítima defesa de patrimônio. E o Messi, BH, como que ele fez para sonegar tantos impostos? Porque tem muita manchete sobre o Messi. Então, o caso dele daria um vídeo específico, porque envolve uma operação gigante chamada Panama Papers.
Panamá, como eu já falei aqui, é um paraíso fiscal e essa operação foi responsável por expor mais de 11,5 milhões de documentos de personalidades que usavam a empresa Mossack e Fonseca para sonegar impostos. Então, entre essas pessoas descobertas nessa operação que o Messi estava envolvido, tem jogadores de futebol, políticos, celebridades, atores, até traficantes de drogas que ocultaram seus patrimônios via Mossack e Fonseca. O problema é que entre essas pessoas que estavam legitimamente tentando evitar serem roubados pelos seus estados de origem, também tinham políticos que eram corruptos, por exemplo, aqui no Brasil, e enviavam dinheiro desviado de obras e de sei lá quais formas os políticos inventam para nos roubar. Eles pegavam esse dinheiro e enviavam para Mossack Fonseca, que ocultava o patrimônio dessas pessoas. Então o que acontecia? Não sou corrupto, não tem nada na minha conta, mas a Mossack Fonseca lavou o dinheirinho para você. Então é isso, esse outro esquema da Panama Papers envolve muito mais gente, é um esquema muito maior, daria 1 ou até 2 vídeos falando apenas sobre isso. Caso vocês queiram, deem bastante like nesse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, que se tiver várias visualizações aqui, se eu ver que vocês gostam desse tema de sonegação, eu tento me aprofundar mais e também trazer diversos conteúdos, diversas operações que aconteceram no mundo sobre esse tema. Enfim, é isso, fico por aqui, até a próxima.